Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco, atualizações. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Antes de trazer as informações, só vou deixar um recado. Muita gente me cobrando as lives que eu não fiz semana passada. Amanhã, às 20 horas, tem aquela live com o Mauro Bremer e o Sérgio Frias. E na quinta-feira, a super live que eu falei, eu vou trazer aqui pra gente bater um papo sobre o Vasco, os 5 vascaínos que se candidataram ou que vão se candidatar à presidência no Vasco da Gama, beleza? Então vai ser uma live super especial na quinta-feira, às 21 horas. Vão estar todos aqui pra gente falar sobre Vasco. Agora vamos trazer notícias. Eu vou começar com uma que é o zagueiro Léo Pelé, que tem feito uma dupla bem interessante aí nesse sistema defensivo do Vasco com o Medel. O Léo, que é aquele jogador que sai mais pro jogo, que tem aquele passe longo que eu falei que o Medel não é a qualidade do Medel, né? E infelizmente o Léo não vai estar disponível à disposição para o jogo contra o Palmeiras, porque ele tomou o terceiro cartão, né? O juiz que distribuiu cartões para o time do Vasco acabou aí pendurando o jogador. Pendurando não, ele está suspenso, o jogador Léo. Aí eu não sei como é que vai ser armada essa zaga, mas provavelmente, para não mexer na estrutura do time, deve ser só uma substituição ao Léo Pelé. De repente entra o Capasso, né? Não vai trazer o Bambu, tirar ele da lateral, botar o Pumita, não. Ele entra com o Capasso e aí faz a dupla de zaga com o Medel e mantém a estrutura que a gente já conhece como uma estrutura de um time titular do técnico Ramon. Outro jogador que vai desfalcar o jogo agora pelo lado do Palmeiras é o meia Zé Rafael. O meia Zé Rafael tomou o terceiro cartão amarelo também e está fora do jogo contra... Foi no jogo contra o Cuiabá que ele tomou o terceiro cartão. Está fora do jogo contra o Vasco no domingo às 18h30. Então, pelo lado do Vasco, o Léo Pelé. Pelo lado do Palmeiras, o Zé Rafael. Falando em Léo Pelé, ele deu uma entrevista à ESPN. E aí tem o lance da abraçadeira de capitão, que pertencia a ele com a chegada do Medel. O Medel assumiu a abraçadeira de capitão do time. O Léo falou sobre ter perdido, entre aspas, a faixa de capitão, porque ele falou que o capitão não é só uma faixa. Ele fala que é o respeito, né? É o carinho, é o reconhecimento. Então ele fala que ele continua líder do grupo, né? Não é só a abraçadeira que vai fazer ele deixar de ser um dos líderes do time. Vou deixar aí para você. A questão de perder a faixa, para mim, eu acho que o líder é muito além de carregar uma faixa no braço, sabe? A liderança, ela vem quando você respeita o funcionário. A liderança, ela vem quando você olha para os seus companheiros e eles te respeitam e você respeita eles. É quando você vai parar para falar com alguém e alguém senta para te ouvir. É muito além só do campo. E com faixa, sem faixa, eu vou continuar sendo Léo, porque eu acredito que o clube é maior do que qualquer jogador. O nome que eu levo nas costas não é maior do que o clube, cara. O clube vem acima, sabe? Então eu tenho que respeitar o clube. Tem um comandante, ele toma decisões, e o que eu tenho que fazer é o melhor que o Léo pode fazer para ajudar o grupo. Então o meu foco é muito em cima disso, sabe? Com faixa ou sem faixa, eu vou continuar tendo meu caráter, vou continuar trabalhando e dando o meu melhor, porque o Vasco é maior do que qualquer jogador. Então, assim, tendo carinho dos funcionários, tendo respeito dos meus companheiros, e os meus companheiros também tendo o respeito da minha parte, tanto também como funcionário, eu acho que isso é o mais importante. O mais importante agora é o Vasco somar os pontos para sair dessa situação que incomoda muita gente. Então, assim, Pedrinho, para mim o mais importante hoje é o Vasco, sabe? Pelo carinho que eu tenho por esse clube, pelo carinho que eu tenho pela torcida, e só pegar só um gancho disso tudo, eu acho que isso vem muito também das pessoas que te cercam, sabe? Quando você tem uma família estruturada, quando você tem pessoas que estão em sua volta, como meu irmão, o Alan, o Simão, como meu empresário, o Gerson, que me orienta bastante. Isso vai te trazendo humildade, as pessoas vão colocando na sua cabeça como você tem que se comportar independente do momento que você esteja atravessando dentro do clube, sabe? Eu acho que isso é a base de tudo. Bom, uma dúvida que muita gente tem é sobre a estreia do novo camisa 10 do Vasco, o Dimitri Payet, né? E aí quem trouxe uma informação que eu tinha dado aqui lá atrás
foi a Rádio Itatiaia. Eles dizem aí que a comissão técnica do Vasco espera contar com o meia só no dia 3/9, que é a partida contra o Bahia, por questões de documentação e questão física também. Ele está um pouquinho acima do peso ali, está ralando, está trabalhando até quando o time tem folga, estava aí há mais de 2 meses parado, então ele precisa se colocar em condições físicas. Futebol sabe jogar, não é mais um jogador jovem, tem aí 36 anos, vai fazer 37, então ele precisa estar na ponta dos cascos, senão também não vai render. Então, deve treinar essa semana inteira, a outra semana para estar à disposição no jogo contra o Bahia em Salvador. Uma informação confirmada então aí pela Rádio Itatiaia. Para finalizar o vídeo, eu quero falar para vocês sobre o Maracanã, que foi fechado. Isso, o Maracanã foi fechado para que façam reforma ou reparos no gramado, que está um pasto. A gente viu as condições do Maracanã e tem muita gente chorando nas redes sociais, colocando a culpa no Vasco. Aí o Fluminense fez uma nota oficial, cheia de mimimi, cheia de blá blá blá, e responsabiliza o Vasco pela paralisação do Maracanã. Olha só o quanto é patético essa nota do Fluminense. Eu nem vou ler a nota, mas ele responsabiliza o Vasco porque o Vasco jogou domingo de manhã e com chuva e danificou o gramado. Só esqueceu de combinar com o seu funcionário, o jogador, o meia, Paulo Henrique Ganso, esteve em uma entrevista na ESPN e lá ele foi bem claro: a culpa não é do Vasco, a culpa não é do jogo de Vasco domingo. A gente já tem falado do estado do gramado do Maracanã há muito tempo, então ele contradiz a nota dos patrões dele, dizendo que a culpa não é do Vasco, e de fato a culpa não é do Vasco. Observe, o Vasco em 2019 fez 4 partidas no Maracanã. O Vasco em 2020 fez 4 partidas no Maracanã. O Vasco em 2021 fez 2 partidas no Maracanã. E em 2022, 4 partidas no Maracanã. O Maracanã tem aí 70, 80 jogos no ano. Como é que o Vasco é o responsável por prejudicar o gramado? Isso é conversa fiada, isso é papo furado. Então vou deixar aí o Paulo Henrique Ganso, que é o funcionário do Fluminense, desmentindo a nota oficial do Fluminense, que responsabiliza o Vasco pelo estado do gramado do Maracanã. E desejar para você uma noite abençoada. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Fico com Deus e saudações vascaínas. Muito. O que impacta, te preocupa? Como é que vocês conversam internamente sobre essa questão do gramado do Maracanã, que deveria ser algo para jogar a favor de vocês em casa no mata-mata desse tamanho de Libertadores? Bom, sem dúvida a gente queria que o gramado tivesse, né, em perfeitas condições, né, assim como outros gramados que tem pelo Brasil. Mas o gramado, assim, para te falar a verdade, não é nem pelo domingo, não, né? Eu vou até, né, o gramado já vem ruim há algum tempo, tá? Não é querer falar mal, né? Mas já não é de agora, entendeu? Então a gente procura, a gente torce para que tanto o Fluminense, acho que o Flamengo, né, aqueles que cuidam do gramado, né, consórcio, não, acho que é isso bem a palavra aí, que eles possam melhorar o gramado e deixar em perfeitas condições e a gente não tem mais problema com isso. Acho que, assim, vai parar de novo, né? Acho que é a 3ª vez no ano, se eu não me engano, a 2ª ou 3ª vez que vai parar, né, por 10, 15 dias. E quem perde é o torcedor do Fluminense, quem perde é o torcedor do Flamengo, que tá aqui no Rio e quer acompanhar a equipe e não pode.